a segunda parte do Rádio Talks. Minha parte é pancreatite autoimune, e vou falar um pouco de qual é o IgG. Então, aqui só uma introdução mesmo. Dentre as doenças esclerosantes relacionadas à imunoglobulina G4, a gente tem essa desordem autoimune sistêmica, né, que pode ter tanto manifestações pancreáticas como extrapancreáticas. Então, pode acometer o pâncreas, as vias biliares, rins, linfonodos, próstata e o reto peritônio. A pancreatite autoimune, ela refere-se ao acometimento do parênquima pancreático ou a gordura peripancreática pelo infiltrado linfoplasmocitário que contém as imoglobulinas do grupo G4. Ela é responsável por até 5% dos casos de pancreatite crônica, e aqui a gente pode ver que ela é bem mais frequente nos homens do que nas mulheres. Então, ela tem uma prevalência nos homens, e geralmente entre a sexta e sétima década, com uma média acima de 50 anos. Por ser uma doença mediada pela GG4, ela é comum associação com outras doenças esclerosantes, como a cirrose biliar primária, a retocolite ulcerativa, a colangite esclerosante primária, o lúpus e a síndrome de Sjögren. A colangite é a principal associação com a pancreatite autoimune. De clínica, o que a gente tem são sintomas relacionados às pancreatites de outra origem mesmo. A diferença é que geralmente elas têm menos dor abdominal, mas vai dar a icterícia obstrutiva igual às outras pancreatites. Aqui eu coloquei só para mostrar que tem diferentes tipos de pancreatites autoimunes. Então aqui a gente vê um pâncreas normal, com o ducto pancreático normal, ducto biliar como normal. Aqui a gente vê uma pancreatite que a gente chama de pancreatite difusa. O que a gente vai ver? A gente vai ver um estreitamento, né, irregular de todo o ducto pancreático principal. E também a gente pode ver um edema, um halo, que eu vou explicar mais para frente, em volta do pâncreas. E também a gente pode ter um espessamento, um estreitamento da porção do ducto biliar comum que fica intrapancreático. Essa é a difusa. Aqui a gente já vê uma pancreatite focal. Aqui está afetando a cabeça do pâncreas. Então, aqui a gente vê? A gente vai ver uma estenose localizada tanto do ducto pancreático como da porção intrapancreática do ducto biliar comum. E a gente pode ver também leves dilatações a montantes dessas estenoses. Então, aqui a gente vê mais dilatado e aqui mais dilatado. E o que a alteração que a gente vai ver vai ser o halo mais focal na cabeça. Essa daqui, o que a gente já tem, já é uma pancreatite multifocal. Então, a gente vai ter dois segmentos, que vai ter o estreitamento segmentar, né, aqui dos ductos pancreáticos e aqui da parte intrapancreática, né, do ducto biliar, com um halo nas regiões em que ocorre esses estreitamentos. E aqui a gente também pode ver algumas dilatações, nem sempre são vistas, a montante dos estreitamentos. Então, falando da parte de imagem, o que a gente pode ver na TC e na ressonância? A gente vai ver o aumento difuso das dimensões do pâncreas, ou pode ter o aumento focal, no caso das pancreatites autoimunes focais, e a gente vai perder aquelas ondulações que a gente costuma ver em volta do pâncreas. No contorno do pâncreas a gente vê aquelas ondulações, e na pancreatite a gente não vai conseguir ver. Na ressonância, o que a gente pode ver é um hipossinal em T1 e um hipersinal em T2, geralmente nos locais acometidos. Geralmente a gente não vê a dilatação ductal pancreática que eu mostrei anteriormente, e um sinal bem típico e altamente específico da pancreatite autoimune é essa borda, que eles chamam borda em forma de cápsula ou halo, que vai ser observada geralmente entre 14% e 48% dos pacientes. Como que a gente vai ver essa borda? Na TC, a gente vai ver ao redor do pâncreas uma borda hipointensa. Já na ressonância, tanto em T1 como em T2, a gente vai ver um hipossinal nessa borda. E geralmente ela tem um realce mais tardio. O que os autores falam é que essa borda, geralmente, ela é a extensão peripancreática da infiltração das células inflamatórias. Então, isso é uma coisa que
diferencia, porque um diagnóstico diferencial da pancreatite autoimune focal são neoplasias. Só que as neoplasias vão ter a borda hiperintensa, ao contrário da pancreatite, que é hipointensa. Então, só lembrando que também geralmente não tem uma extensão do processo inflamatório para o mesentério ou para as estruturas adjacentes, desculpa, ao contrário das pancreatites agudas. E na autoimune, tem algumas coisas que a gente pode usar para diferenciar ela dos adenocarcinomas, que são um diagnóstico diferencial quando elas são focais. Então, a primeira coisa é observar o ducto principal. Se ele está penetrando no interior desse aumento, no caso, o aumento focal ou da massa, a gente pode ir mais para o lado de pancreatite autoimune. E se tem uma menor impregnação pelo contraste da área focal, a gente já pensa mais em relação ao adenocarcinoma. Ele vai ter uma menor impregnação em relação à pancreatite. E também valores de coeficiente aparente de difusão, né? A gente olha no ADC, vai ser mais baixo na pancreatite se comparado com o adenocarcinoma. Agora vamos nas imagens mesmo. Isso aqui é uma imagem de ultrassom de um paciente. São 3 pacientes diferentes que tinham pancreatite autoimune. Aqui a gente vê o pâncreas com aumento das suas dimensões e ele bem hipoecóico. Essa não é a cor que a gente vê geralmente no ultrassom. Aqui no ultrassom também a gente já vê uma área mais focal. Aqui a gente vê ele todo hipoecóico, então é uma pancreatite difusa. Aqui a gente já vê uma área mais focal, a gente vê um pedaço do corpo e a cauda hipoecóicos. Então aqui a gente pode chamar de pancreatite focal. E aqui a gente já vê várias áreas, né? Então, no caso, seria na cabeça e na cauda, que está mais hipoecóico, então a gente chamaria de multifocal. E no caso aqui, a gente conseguiu ver aquela dilatação que tem a montante dos estreitamentos. Então, aqui a gente consegue ver uma proeminência do ducto pancreático entre os segmentos que vai ter o estreitamento do ducto pancreático. Agora, indo para TC, aqui a gente vê, né, o pâncreas é aumentado, principalmente aqui no corpo e na cauda, e ele está mais hipoatenuante. E aqui em volta dele, ó, a gente consegue ver o que eu chamei de cápsula ou halo, que é essa área mais hipoatenuante em volta do pâncreas. Nessa outra imagem aqui, a gente também vai ver um aumento, né, do volume pancreático, com ele mais hipoatenuante. Então, a gente vai ver, em associação aqui no caso, a gente vê essas lesões nos rins, em forma de cunha, que geralmente sugerindo nefrite, né, que é uma das patologias que geralmente vem com a pancreatite autoimune. Então, a gente vê o pâncreas aumentado difusamente, principalmente aqui na cabeça, com hipotenuação. Aqui ficou melhor de ver, aqui na TC com contraste, a gente tem o pâncreas levemente heterogêneo, mas dá para ver muito bem o halo hipotenuante, que é um dos sinais mais específicos da pancreatite autoimune. E aqui a gente consegue ver pós-tratamento, né? Foi feito o tratamento com corticoide, né? Esteroide, que aí a gente consegue ver o pâncreas voltou, né? O pâncreas sem o halo, com as dimensões até um pouco reduzidas, né? E a gente consegue ver o que ficou focal, um espessamento e o aumento do ducto biliar comum, que geralmente a gente não veria normalmente. Agora, indo para as ressonâncias, né, aqui a gente tem uma paciente de 79 anos que tem o diagnóstico, né, de pancreatite autoimune. Aqui uma imagem T1 mostrando o pâncreas bem heterogêneo, com áreas de hipossinal, né? E aqui, numa imagem em T2, a gente consegue ver o pâncreas bem com hipossinal. Esse não é o sinal normal dele, a gente já vê esse hipossinal. E aqui, já num pós-contraste, né, numa fase venosa, a gente consegue ver o halo, aqui com hipossinal,
o halo mais hipointenso. Aqui, se forçar um pouquinho, até a gente consegue ver também. Aqui outra imagem de ressonância corte axial em T2, né? A gente também vai conseguir ver o pâncreas com hipossinal difusamente, né? E em volta dele a gente vê o halo de hipossinal também. Mas ele fica um pouquinho mais escuro que o resto do parênquima pancreático. Outras imagens também de ressonância, aqui cortes em T1, né? Mostrando o aumento das dimensões do pâncreas com a perda das ondulações, né? Aqui a gente não vê. Em B, foi um paciente que também a gente vê a queda do sinal de segmentos aqui do pâncreas, da cabeça e da cauda. Em C, a gente vê também a perda de contornos, o pâncreas com hipossinal, mas consegue ver também aqui o halo de hipossinal em volta do pâncreas. E aqui também, pós-contraste, a gente consegue ver melhor o halo e também um hiporrealce da cauda, em comparação com o resto do parênquima, que está menos realçado. Então, é a área de hipossinal que fica do parênquima. Mais imagens de ressonância, né? Aqui a gente vê um T1 com supressão da gordura. Então, a gente vê o pâncreas com as dimensões aumentadas. Aqui o autor fala sempre para a gente comparar o hipossinal do pâncreas em relação ao sinal do fígado e do baço na sequência. Então, se a gente for comparar o pâncreas em relação ao fígado, ele está com um baixo sinal na sequência de T1. E também a gente não vê aquelas ondulações no parênquima pancreático, houve a perda das ondulações. Aqui já no T2, a gente consegue também ver o parênquima mais hiperintenso em relação ao fígado. Então, a gente comparando com o fígado, ele está mais hiperintenso e isointenso em relação ao baço. Já nessas imagens em T1 com contraste, aqui num contraste mais arterial, a gente também vê o parênquima mais hipo, e aqui numa fase mais tardia do contraste, a gente vê que o realce dele foi progressivo. Então, o pâncreas ele vai tendo realce de acordo com as fases. Tem um hiporrealce na fase arterial mais tardia, que deveria ter sido realçado bem, mas ao contrário, a gente vê que numa fase mais tardia que ele começa a se realçar. Aqui é um caso de pancreatite autoimune recorrente. Então, aqui em A paciente, a gente vê o hipossinal, né? Se comparar com o hipossinal difuso do pâncreas. E aqui já é a paciente que foi feito o tratamento com esteroides. Então, a gente pode ver que a espessura que estava aumentada, as dimensões que estavam aumentadas desse pâncreas, aqui já estão um pouco diminuídas. Só persiste um leve hipossinal aqui nessa região. Se comparado com o resto do pâncreas, tem um pouquinho de hipossinal. Aí, alguns meses depois, a paciente reativou a pancreatite autoimune. Então, a gente vê um aumento que até anteriormente, as dimensões do pâncreas dela tá bem mais aumentado que anteriormente, e a gente tem a perda das ondulações em volta do pâncreas. E aqui também, pós-tratamento, mostrando tanto que o tratamento com esteroides é bom, mostrando o pâncreas voltando, né, às dimensões normais e a espessura normais. Só mostrando aqui uma área de hipotenuação que ficou, da sequela mesmo. Aqui mostrando já a pancreatite com envolvimento renal, igual a gente viu anteriormente, é muito frequente ter essas nefrites. Então, aqui numa fase em T2, a gente vê uma lesãozinha em forma de faixa no córtex renal, né, aqui à esquerda. E aqui numa imagem T1 pós-contraste, essa lesão fica mais bem delimitada. Eles falam que é indicativa essa lesão em faixa no córtex bem delimitada,
indicativo de nefrite tubulointersticial. E aqui no pâncreas, a gente consegue ver junto uma lesão hipointensa aqui na cabeça do pâncreas. Então, essas duas associações, a gente pode falar em doenças mediadas pelo IgG4. Então, de conclusão, né, nesse tema, o que a gente tira é que a pancreatite autoimune é de difícil diferenciação, né? Principalmente quando ela é focal, é difícil diferenciar ela com algum processo neoplásico, adenocarcinoma, mas a gente tem alguns sinais de imagem e também uma associação clínica com outras doenças autoimunes que podem sugerir o diagnóstico. Então, se a gente já tem que a paciente tem uma doença autoimune relacionada ao IgG4 e vem apresentando essas alterações no pâncreas, a gente já consegue associar para ter um diagnóstico melhor. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que ajuda, é o tratamento com corticoide. Na pancreatite autoimune, a gente tem uma boa resposta com o tratamento com corticoide. Então, se a gente usa como tratamento e vê que a lesão melhorou no diagnóstico de imagem, a gente também pode usar isso para confirmar o diagnóstico. E aqui as referências.